Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje daremos continuidade à série de vídeos sobre teologia, considerando a ideia de transcendente em Roy Bhaskar. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós temos visto, a partir da teologia natural, que existem dois tipos de teologia natural: a teologia natural transcendente e a teologia natural ou as teologias naturais iluministas. As teologias naturais iluministas, elas buscam provar a existência de Deus a partir de razões públicas que sejam compartilhadas por todos os indivíduos racionais. Já a teologia natural transcendente, ela parte da ideia de um transcendente, da experiência com o transcendente, e a partir dessa experiência com o transcendente, ela busca usar as lentes dessa experiência a fim de ler a natureza. Nós temos trabalhado essa questão da teologia natural transcendente e para compreender a noção de transcendente, nós temos visto como a ideia de transcendente está presente em alguns pensadores que não necessariamente são ligados à crença em Deus. A primeira pessoa que foi apresentada a ideia de transcendente segundo seu pensamento foi Iris Murdoch, que vai pensar o transcendente como relacionado à ideia do bem. A ideia do bem servindo como uma espécie de perfeição, né, na qual nós tentamos nos aproximar a partir de nossa ação moral, de nossa ação ética. Então, o transcendente para Iris Murdoch está relacionado com essa a ideia do bem, né, por influência de Platão, e essa ideia do bem serve assim como uma perfeição, um padrão de perfeição que guia as nossas ações éticas e morais no mundo. Hoje nós estaremos considerando a ideia de transcendente Roy Bhaskar. Roy Bhaskar, ele nasceu em 1944, se eu não me engano ele morreu recentemente, em 2014. Inclusive é possível encontrar vídeos dele no YouTube. E ele é mais conhecido por ter desenvolvido a filosofia do realismo crítico. Para a gente entender o realismo crítico, o Bhaskar vai dizer assim que existem quatro tipos de realismos. Nós podemos, num primeiro momento, entender o realismo como a crença de que a realidade ela existe independente de nosso conhecimento. E aí o Bhaskar vai falar assim que existem quatro tipos de realismo. O primeiro ele vai chamar de realismo predicativo. O realismo predicativo ele afirma a existência de universais como propriedades de coisas materiais. Segundo, ao realismo perceptivo. O realismo perceptivo afirma a existência de objetos materiais no espaço e no tempo, independente de sua percepção. Em terceiro lugar, existe o realismo científico. O realismo científico ele afirma a existência de objetos de investigação científica absolutos. Esses absolutos serão estudados pelas ciências naturais e também de objetos de investigação relativos. E esses relativos seriam estudados pelas ciências humanas. Por fim, nós temos o realismo crítico, que é o proposto por Bhaskar, que afirma a existência de estruturas ontológicas independente de nosso conhecimento, mas entende que nosso conhecimento é sempre relativo e contingente. Nós podemos falar assim de um relativismo epistemológico, mas não de um relativismo ontológico. Porque o Bhaskar ele vai diferenciar duas dimensões da realidade. A primeira ele vai chamar de dimensão ontológica e a segunda de dimensão epistemológica. A dimensão ontológica ela é objetiva e ele vai chamar isso de domínio intransitivo. Por outro lado, a dimensão epistemológica ela é contingente e ele vai chamar isso de domínio transitivo. Então, embora nosso conhecimento seja contingente e relativo, há uma realidade externa independente de nosso conhecimento, e é por isso importante diferenciar o domínio ontológico, que é objetivo e intransitivo, do domínio epistemológico, do domínio do conhecimento, que é transitivo e contingente. Para entender o domínio ontológico, o Bhaskar ele vai usar uma ontologia estratificada. Ele vai estratificar a realidade em três dimensões. A primeira ele vai chamar de empírica, a segunda de factual e a terceira de real. A dimensão empírica é aquela relacionada à nossa experiência direta observada. Sobre a questão da dimensão empírica não há tanta controvérsia, porque a dimensão empírica ela não levanta tantas questões, já se trata da observação direta da realidade. A segunda dimensão diz respeito aos eventos da realidade que podem ou não ser observados. Então, na realidade, há vários fatos, há vários eventos. Nem todos esses eventos são observados. Alguns eventos escapam à observação. O terceiro nível da realidade é o nível do real. E aí, esse nível ontológico ele diz respeito aos mecanismos ou processos ou estruturas fundamentais do mundo. Trata-se das estruturas ontológicas subjacentes responsáveis por gerar os eventos. Portanto, haveria uma dimensão, que essa dimensão é o real, que é uma dimensão mais básica que diz respeito às estruturas ontológicas transcendentais da realidade. Então, o realismo crítico ele sustenta
que existe uma realidade objetivamente conhecível e independente da mente, ao mesmo tempo que reconhece a atividade do agente humano no processo de saber, entendendo que, embora haja uma realidade ontológica objetiva, nosso conhecimento é sempre relativo e contingente. Bhaskar ele também defende a primazia da ontologia sobre a epistemologia, enfatizando que a maneira que as coisas podem ser conhecidas e a abrangência do conhecimento resultante são influenciadas pelas formas que as coisas são em si. Então é importante, por mais que nosso conhecimento seja relativo e contingente, que ele busque se aproximar da realidade tal como ela é em si mesma. Portanto, há parâmetros objetivos pelo qual nós podemos escolher entre uma teoria ou outra. Bhaskar ele também fala sobre a importância do transcendente para a existência humana. Ele vai trabalhar um conceito que é o de meta-realidade. O conceito de meta-realidade significa uma tentativa de abraçar a totalidade das coisas, superando o que é acessível à análise científica normal. Para Bhaskar, essa busca, né, científica de uma compreensão da realidade, ela deve ser pensada como uma semi-realidade, porque a ciência não é capaz de abranger o todo da realidade na medida em que ela é preocupada com uma dimensão específica da experiência humana ou da experiência individual. Seria preciso, portanto, conhecimento que transcendesse essa análise científica limitada e que pudesse atingir esse nível estratificado da realidade que a gente chama de real, que são as estruturas ontológicas subjacentes. Portanto, para transcender a concepção limitada da realidade, uma concepção mais ampla do real seria necessária. O Bhaskar diz assim que o termo meta, na expressão meta-realidade, indica tanto a ideia de transcendência, que se dirige a um nível além ou por trás e entre a realidade, enquanto o termo realidade deixa claro que esse nível ainda é real. Portanto, se trata de um nível da realidade, que é subjacente aos eventos, mas que também faz parte da realidade. Como nós vimos, a realidade tem uma dimensão empírica, que é da observação direta, uma dimensão factual, que é dos eventos que podem ou não ser observados, e uma dimensão do real, que é essa dimensão ontológica mais básica, subjacente, que possibilita de maneira transcendental a experiência e os eventos. E assim, o Bhaskar vai falar que é importante a gente ir contra o desencantamento da natureza trazido pela modernidade. Max Weber, por exemplo, já havia observado que a modernidade trouxe um desencantamento em relação à natureza, né? Aquela natureza que era sempre vista de um ponto de vista mitológico, religioso, espiritual, agora do ponto de vista científico, é vista apenas como um objeto que não tem muito encantamento. Seria preciso, então, segundo Bhaskar, trabalhar para resgatar essa dimensão encantada da natureza. Ou seja, o desencantamento trazido pela modernidade, ele levou a uma eliminação sistemática de qualquer ideia de transcendente. E Bhaskar defende, então, um reencantamento da realidade. Isso não significa que a gente vai impor à realidade uma perspectiva transcendente arbitrária e inadequada. Ao invés disso, a realidade encantada ela é reencontrada no seu encantamento. É importante entender que quando a gente fala de meta-realidade no pensamento de Roy Bhaskar, ou de real, ou de estrutura ontológica subjacente, essa dimensão transcendente, a gente não está se referindo a uma noção de Deus. No entanto, essa é a perspectiva ou a ideia de transcendente presente no pensamento de Roy Bhaskar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós estaremos continuando pensando a noção de transcendente em outros pensadores. A partir do próximo vídeo, nós vamos considerar mais um pensador em quem aparece a ideia de transcendente.